mulherada, sejam todas muito bem-vindas a este recomeço de Pod Nosso. E eu peço gentilmente, abra as cameritas, abra e veja com quem estou. Está fazendo parte da bancada, mas somei com gente boa. Olha, veja bem, qualquer coisa já contrato pro Pod Nosso para fazer parte sim, da bancada. Sim, Se vocês queiram, se tiver tempinho, ficar de vermelho, quem sabe? Nossa, esse convite aí tá difícil de negar, viu? Café colonial, olha lá, disponível, muitas confeitarias, né, Nath? Delícia. Faz Gente, a Nath, Natália, prazer. Ela é da Bahia e ela veio pro Sul. Hoje nós estamos na nossa conferência. Ela veio Eu vim de blazer, porque eu falei, vai dar pra usar. Estou indo pra Santa Catarina? Com certeza. Veja bem, como as aparências enganam. Suei quanto? Muito. Enquanto eu preguei. Mas não tirei o blazer. Tá quente, tá quente. E nós estamos vivendo um tempo muito, muito precioso com mulheres, a nossa conferência secreto. E eu arrastei essas mulheres pra cá, pra gente conversar sobre coisas que com certeza vocês vão aproveitar muito e Deus vai falar muito com você. Então, Natália, minha querida amiga, minha amiga de Israel, gente. Conheci a Nath na oportunidade que Júnia levou todo mundo lá, as mulherada para Israel. mulheres, meu Deus. Sim, foi muito emocionante. Foi muito legal. Deu certo, super né? certo. Teve gente que se perdeu que no pode? ônibus. Não sei quem, eu não sei quem. A gente podia fazer um podcast só com as histórias de Israel. Eu acho que sairia muito... Poderia. Imagina essas 29 mulheres juntas fazendo um podcast. Meu Gente, Deus. ia ser muito bom. Ia ser bom. A primeira história de Israel foi eu. Ter ficado no ônibus, Não, eu fiquei primeiro, pra trás. não é a primeiro Tem que momento. ter A gente pousou, Exatamente. entrou no ônibus. E eu fiquei perdida. Eu falei, meu Deus, vão me sequestrar aqui daqui a pouco. Eu olhava pra lá, olhava pro outro, não via ninguém. Cadê a Júnia? Cadê o pessoal? Eu sozinha. Daqui a pouco veio o motorista do ônibus. Eu, moço, me ajude. Ah, elas foram pra lá. Eu cheguei, não estavam lá. Eu fiquei rodando. Mas deu certo, tô aqui. Gente, Tô aqui. não, assim, ó. Aí eu pensei, se no primeiro segundo nós perdemos uma soldada, o que será nos próximos 10 dias? Eu confesso que eu pensei a mesma coisa. Estamos lascadas. Porque afinal... Eu abri as honras. Eu, graças a Deus, só dei risada, Júnia, Gente. preocupadíssima, porque estava liderando todo o grupo. E mas- 29 mulheres que não conseguiam contar até 29. Não, Era não impressionante. Gente, como é que pode isso acontecer? Não, mas tem tanta foi- história, tem muita meu. história. Aí podia ter mudado tudo e ficado só nas histórias, que eu acho que ia ser maravilhoso. Até hoje para no número da Marina Valadão. É, a Mari. Sim, Gente, Até é porque, hoje. assim, ó, Ela fica... toda a contagem para saber se o rebanho tava... Se as A gente ovelhas tem que não fazer estavam que nem instrução. perdidas, a Gente, gente deu eu ganhei um número. O meu era 16. meu era 27. Pois bem. Então, aí a Júnia era 1, aí daí a pessoa... 2, Sempre ferrava 3, no 5. 4, 5, 6. Só que assim, sempre travava. Sempre. Até um dia que a Júnia deu um grito com a Não, gente. que não foi. Não, foi, não, Não. foi? Que ela ficou bravíssima com a gente. Quinta série! Foi a única Ô, pessoal! Não, eu olhei pra elas e eu falei, gente, vocês tinham que ter vergonha do Isaac mandar vocês contarem e do Isaac chamar Coitado, o número de gente. vocês. Foi Exato. terrível. Ela- Um bando de mãe. Tá vendo lá. como ela brigou com a gente? Mas foi o único momento que eu falei assim, gente, são só números, por Vocês- favor. Vocês não Vocês- conseguem contar? Exatamente, foi. Vocês não conseguem contar seu número. Não é porque o Isaac ficava assim, daí, 2. Eu falei, gente, isso é seu número. Você fala o seu número, é só isso. É só falar eu. Só Mas, falar ó, isso. 11 dias Foi incrível, foi Foi incrível. muito bom. momento Ah, que gente, foi eu tive que maravilhoso. dar uma Foi. chamadinha. É maravilhoso. A gente quase o quê? Não, você sabe que o último dia a gente estava numa comunidade um pouco diferenciada lá. E aí, a gente não sabia Estamos muito se aí a vivas, gente ia estamos sair vivo. vivas. Enfim, foi todo um rolê bem legal, foi bem legal. Eu quase fiz na calça, como vocês sabem, todas as minhas histórias, eu quase fiz na calça de tanto que eu ri Rapaz, gente. naquele dia. Foi muito bom. Foi muito Eu bom. Não sei se você sabe, mas teve uma companheira lá nossa que começou a fazer videochamada com a mãe se despedindo. Não sei se você viu. Ela falou, mãe, ó, eu amo vocês, não sei o quê. Não sei se depois eu conto, depois eu conto. Eu lembro que alguém comentou alguma coisa dessa. Gente, mas Eu pensei, caraca, é pra eu ligar pro meu marido, eu então. prometo pra vocês, eu tava lá e eu falei, Senhor, eu convidei essas mulheres. Eu tirei elas das suas famílias. Eu falei que o Senhor iria nos guardar. Eu preciso devolver essas mulheres para suas famílias, não Todo mundo não armado. Não seja envergonhado. E eu sem entender nada. Eu falei, será que eu celebro junto com eles? Eu não celebro. É adoração a quem aqui Eu que eles tava estão adorando? assim, Era uma naquele comunidade lugar. diferenciada. E tem um né? Não número sei que eles se pode faziam, falar não o sei se eu nome, fazia acho que esse melhor número. não, né?
E não podia falar com os homens, podia dar a Não paz do podia Senhor. falar com os Eu nem comi, homens. eu não fiz parte de nada naquele lugar, só intercedi. Aí eles, Gente, eles foi muito cozinharam incrível, pra muito nós. incrível. Não, E tinha a Mari tudo pra dar Valadão, ruim, o né? quê? Comendo tudo. Eu falei, Gente, a Mari Baladão, ela é incrível. Ela é a melhor pessoa da vida Era. pra se Tudo ela viajar. achava lindo, né? Não, e ela tava misturada com todos eles. Teve uma hora que ela tava Falando, conversando, né? comendo. Não, e eles falam uma língua que não é... Aham. Eles falavam uma língua... Liberta, nenhum mal chegará à nossa tenda. Júnior toda hora olhando pro lado pro outro, contando que as Cadê? meninas estavam todo Cadê? mundo aqui. Alguém viu Era um Natália, ato alguém viu profético, tá? A gente foi convidada para um ato profético. A gente tinha que andar na sobre chuva sobre um povo. até um lugar para soltar balões, enfim. Por tem causa todo- dos reféns que estavam sendo segurados. E a Foi gente queria incrível. crer que eles iriam ser Só libertos. que a pessoa que nos levou, um homem maravilhoso, enfim, né? Também não sabia muito o que ia rolar lá. Então, tava todo mundo super preocupado. Era o último dia. Isaac, pra onde a gente tá indo? E aí eles falaram Eu assim: não sei. olha, essa comunidade não abre geralmente para pessoas virem aqui. Eles são extremamente fechados. E aí eu pensei, uau, daí eu contei para alguém, falei, você sabia que eles não abrem muito, tal? Daí ela falou assim: sim, é que nós somos o primeiro grupo a entrar na comunidade. Eu. Foi Não. desse jeito. Não, e 3 quilômetros da gente tava o quê? Ah, é. A gente tava, não sei, 3 quilômetros do Hezbollah. Não era... A gente resbolou bastante. André, desculpa, tô orando ele. Gente, foi... Foi é. maravilhoso. Não, mas História pra contar tem muita. foi muitas Foi. experiências. Cara, que tempo de cura que a gente teve lá. Principalmente eu, Foi. tive muito tempo de cura, Restauração. foi. Promessas. Demais. Teve muito Eu fui recomeço literalmente... lá, O meu caso foi Muito. pra um recomeço. Foi muito especial. Foi pra uma cura de muito Deus na minha especial. vida. Foi muito legal. Ai, glória a Deus. Mas eu quero falar com vocês. Eu vou trazer um assunto, porque nós estamos nesse assunto, né? Falando sobre recomeços. Você, querido ouvinte, também, com certeza, está vivendo algo com o Senhor está mexendo com você, está recomeçando na sua vida. E aí eu queria trazer um pouco esse tema para cá e olhando, e é algo que assim, o Senhor tem mexido muito no meu coração, e eu queria saber se isso talvez Deus também está falando com vocês, ou isso é especificamente, sei lá, algo que Deus tem colocado esse incômodo no meu coração, que é a respeito de uma... É como se, eu vou usar essa palavra, uma urgência, despertado uma urgência para santidade e para intencionalidade e ser intenso na vida com Deus. No sacrifício a Jesus, na vida sacrificial, vamos dizer assim, né? Como discípulo. O Senhor tem mexido muito comigo e eu tenho cuidado muito do meu coração com relação a isso, para não atropelar como líder, como alguém que fala da parte do Senhor, e não machucar pessoas puxando para esse lugar como se todo mundo tivesse que fazer isso a fórceps, né? A viver uma vida entregue porque Jesus está voltando. Né? Então, o Senhor tem falado muito comigo e tem me colocado uma angústia muito grande com relação à vida da igreja, com relação às pessoas, com relação aos problemas que a gente acaba tendo que enfrentar, que são superficiais, não deveriam ser resolvidos ou gasto tempo com isso, porque existem coisas mais excelentes que a gente deveria estar discutindo, que a gente deveria estar vivendo. E aí, eu digo isso em vários sentidos, como, por exemplo, e aí eu falo com todo carinho, com todo respeito, eu fui uma pessoa acompanhada por psiquiatra, por psicólogo, com medicação. Vocês conhecem o meu testemunho, a minha história, vocês que estão sempre por aqui. Mas, às vezes, a gente se coloca num lugar tão de cristal nas nossas emoções, Sim. as doenças e assim por diante. E a gente se entrega a isso a tal ponto que a gente não vive mais o evangelho que nos foi proposto. Pega a sua cruz, negue-se a si mesmo, pega a sua cruz, siga Jesus, instrumento de morte na nossa vida. E eu quero dizer, a vida com Jesus é maravilhosa, né? Não é a demais. morte que nós conhecemos, não é uma morte da destruição, mas uma morte para que o Senhor faça, para que o Senhor viva através da minha vida. Então, eu olho, e aí eu queria ouvir vocês, eu olho para a nossa geração, eu não estive em outras gerações, então eu posso falar só da minha, extremamente distraída para aquilo que Deus está fazendo. E deveria estar nos usando no nosso meio, onde a gente está, a nossa influência,
e no influência que eu não tô falando de número de seguidores, mas a influência onde a gente tá plantado. E a gente, às vezes, tá cuidando de outras coisas. Ah, Senhor, quando eu tiver o momento certo, porque eu tenho minha carreira, porque agora eu preciso viver esse momento da gestação e de filhos, e agora e nunca mais encontramos mais essas pessoas servindo a Jesus, porque agora a minha vida é outra, agora eu sirvo só para isso ou só para aquilo, como se Deus tivesse mudado de ideia, sabe? Eu tô jogando aqui várias coisas que eu tenho percebido de distrações e a falta dessa consciência de urgência da volta de Jesus. Daquilo que o Senhor está fazendo e que muitas pessoas não vão ver, simplesmente porque estão cuidando de outras coisas. Outras coisas têm mais valor. Eu falo, por exemplo, Joinville chove muito. A gente sempre fala, poxa, domingo com chuva. Metade da igreja não vai vir. Então, só que Joinville chove muito. Então você pensa, se o cristianismo depender da chuva, do dia que der sol, tiver um pouquinho fresco, porque hoje estava quente, tem que ser fresquinho, não pode chover, você entende? Nós estamos tão distraídos, envolvidos com tantas coisas, e a gente perdeu essa consciência da urgência e do chamado do Senhor. Em meio às dores, às doenças emocionais, em meio à gestação, em meio... Enfim, essa é uma angústia que está no meu coração e eu queria ouvir vocês. Isso é algo que vocês têm vivido? Eu acho que é um encargo do Espírito Santo, né, mesmo, que ele colocou no seu coração. E eu tenho percebido isso. Teve um pastor da antiga geração, eu não me recordo se foi o pastor Ademar que falou ou não, mas ele virou para o meu marido e falou o seguinte: vocês vão ter que reevangelizar a igreja, os crentes. O que acontece? Eu vejo que nós vivemos um evangelho que não é o evangelho verdadeiro. Sim. Que não é, de fato, como a gente está falando, ser discípulo de Cristo é tomar a sua cruz, negar-se a si mesmo. E como eu expressei, é viver como se você estivesse morto. E a gente não tem... Eu acredito que está num despertar, sabe, agora. Mas a gente não viveu, talvez, essa pregação tanto nos últimos anos. Foi mais uma pregação de que Deus é o nosso escudo, Deus é o nosso protetor, Deus é o nosso ajudador. Sim, isso é muito verdade. Sem Ele, nessas facetas, a gente não sobreviveria. Porém, Ele é o nosso dono e o nosso Senhor. E quando a gente tira essa faceta de Deus, de senhorio mesmo, de Cristo, a gente não vive essa vida entregue. Se você não vive essa vida entregue, então que nem até o que eu preguei. Sim. Deus é útil, mas Ele não é o meu alvo. Ele não é o meu destino. Deus é útil para me trazer um romper, para me trazer cura, para me libertar, para me ajudar, mas Ele não é o alvo. Eu uso Deus como um meio. Não é o meio, Um meio para chegar naquilo que eu penso. E aí eu sou. O Deus desse século é o eu, é o ego. Não é mais... Né, o Senhor não tem regido a vida da igreja como um todo. Eu falo isso com muito amor e muito compaixão. E eu continuamente tenho pedido para Deus sondar o meu coração para que eu não venha me encontrar nesse lugar. Assim como Paulo fala a Timóteo, para que a gente, agora aplicando para a gente, né? Que a gente venha a ser irrepreensível, que a gente venha a ser conhecedor da palavra, para que nós não nos encontremos no lugar de acusados daquilo que nós estamos chamando a atenção, vamos colocar assim, né? Então a gente precisa olhar para esse lugar e convocar, e acho que quando você fala, eu não quero pegar na força e puxar as pessoas, mas quando a gente está nesse lugar com Deus, a motivação é o amor. A motivação é a compaixão divina, e a compaixão, ela nos move. Eu sempre falo que a dó mantém a pessoa na sua dor, mantém a pessoa no seu processo. A compaixão puxa. Isso. A graça de Deus capacita. Sim. A graça de Deus move. E quando a gente fala com esse amor, a gente leva as pessoas para esse lugar. E a gente só vai levar as pessoas para um lugar onde nós já chegamos, onde nós estamos. Então talvez Deus tenha trazido a luz. Mas será que Ele trouxe a luz e eu fui levado a esse lugar? Ou será que Ele trouxe a luz e Ele quer fazer primeiro em mim? Para que depois de fazer em mim eu consiga conduzir a igreja a esse lugar. E a gente vai ter que, então, como eu falei, é uma reevangelização. O que é o evangelho de verdade? O evangelho sempre foi sobre morrer.
Exatamente. sobre se entregar para que ele pudesse ver. Jesus veio e morreu. Morte de cruz, a maior humilhação que podia existir. Para que então ele vencesse a morte e nos desse a vida eterna e nos habilitasse a viver essa vida aqui de uma forma espiritual, mas rendida a Deus. Quando você vê os evangelhos, e também no Antigo Testamento a gente vê isso, mas o evangelho é evidenciado e as cartas, as epístolas, tudo que vem depois, você fala, uau, é uma vida de sacrifício diário e entrega diária. E eu acho que a gente tem que, como liderança da igreja, ter essa compaixão e esse amor e apresentar o caminho que nós também estamos trilhando. E não vir de um lugar de vocês precisam, mas eu fui convencida pelo Espírito Santo do meu pecado. Nossas experiências. Exatamente. E por eu ter sido convencida, eu fui tão comovida que agora eu te puxo para ir para o mesmo lugar que eu tenho trilhado com o Senhor. E a gente tem que viver isso. Porque eu preguei, né, sobre as perseguições. Às vezes a gente está falando de uma chuva que nos impede de vir adorar num lugar que tem um ar-condicionado. Pode não estar tão fresco, mas tem ar-condicionado. Agora, e a igreja subterrânea, a igreja perseguida, que é, assim, perseguição mesmo de morte, morrida no corpo. Exato. Não só a morte aqui no coração. Então, mas a gente tem que levar as pessoas. Porque às vezes a gente tem esse entendimento, a gente recebe esse encargo, que é o que você está compartilhando, Lari. Mas a gente tem que entender. Eu falo muito para as mulheres ao meu redor, porque eu sou muito radical. Eu falo, não é porque eu sou radical que eu consigo aplicar esse radicalismo já nas pessoas. Sim. Eu tenho que encontrar a pessoa onde ela está e ajudá-la a chegar onde Deus a chama para estar. Amém. Internamente, eu sou radical, é raiz. Porém, para a pessoa, eu tenho que conduzi-la. E o Espírito Santo é que convence, né? Então, nós somos instrumentos do Espírito Santo. É isso que eu vejo, eu concordo com você. Isso é algo que nós estamos vivendo. Mas tem que ser guiado pelo amor de Deus. Pelo amor divino mesmo. Eu acho que um dos grandes agentes de distração tem sido a nova geração de pregadores, né? Que tem distorcido a própria palavra de Deus. É uma geração que não tem se permitido ser discipulado, cuidado, está em uma igreja, mas se levantam como juízes, não somente da própria palavra, como de outros pastores que estão fazendo alguma coisa pela nova geração. Então, eu digo sempre que não está faltando mais vídeos, mais palavras, mais youtubers, mais influencers, não está faltando. Pelo contrário, está cheio de gente que não entende aquilo que fala, pega um contexto que acha que cabe dentro o Deus, né, desse século somos nós, que cabe dentro do meu eu, do meu ego, e aplica aquilo, né, e tira o foco de fato que é a cruz, que é a presença, que é renúncia, que é sacrifício, que é uma vida de morte, né, para esse mundo e vida para Deus. Então, eu acho que essa nova geração tem se permitido ser discipulado por gente que não se permite ser discipulado, ser cuidado, ser tratado, né? Então, eu digo sempre ao Senhor, para sempre, quando Ele me vê, ou se Ele me vê indo para esse lado, porque eu faço parte dessa nova geração, Ele me puxe, né? Então, quando eu estava em Israel mesmo, eu sou pastora local, mas eu falei para Deus, eu estou indo não para falar, eu estou indo para ouvir. Né? Eu dei glória a Deus que tinham pastoras como a Júnia, como a Flávia, como você, que têm filhos, que têm suas famílias, que são inspirações para mim. E ali foi meu lugar de ouvir, né? E não de falar. Então, acho que essa geração de hoje não tem se permitido se colocar no lugar de ouvir, né, de se submeter, mas só de falar e de falar aquilo que bem acha, não que aquilo que a Bíblia fala, né? Então, acho que um dos agentes de distração tem sido também a nova geração de pregadores. E a vida confortável, né? E a vida eu acho que a busca, não sei se vocês percebem isso, mas eu percebo assim, a busca primeira da nossa geração, vou chamar assim, né? Eu não posso generalizar que todo mundo faz isso. Não é renúncia, né? É o conforto. Então, assim, se eu conseguir conciliar Deus com conforto, ok, mas se eu não conseguir conciliar Deus com conforto, se para o conforto eu preciso abandonar o Senhor, eu abandono o Senhor também. Tudo bem, né? Porque depois eu me viro, depois eu vejo com o Senhor, né? Depois, enfim, eu acho que eu não sei, eu olho para os meus pais, para os meus avós,
Gente, eu não via isso, assim. Lari, é Era uma geração que inegociável o venceu culto. guerras em oração. Exato. Exato. E eu acho que o que a Nath trouxe é muito chave. Porque eu até comentei isso, assim. Quando eu olhei para o diabo tentando Jesus no deserto, ele usando a palavra, versículo fora de contexto, não é a palavra plena. Exatamente. Então, só que o que acontece? Nós vivemos uma geração anterior que conquistou tudo em jejum e oração. E não vai se reinventar a roda. É só jejum e oração. E é jejum, estava até conversando com uma das meninas aqui antes, sobre passar fome. Passar fome e ficar fraca. Gente, eu tô pregando, às vezes fica tela preta. É falta assim, mesmo. É jejum de matar a carne, esse corpo daqui, para que o espírito se fortaleça. E a gente teve uma geração que fez isso. Só que o que acontece, quando você vai lendo Juízes, me chama muito a atenção que existem os anos de paz que só acontecem depois de anos de guerra. E aí eu estava estudando Gideão, e aí depois de Débora vem guerra, paz. Tem paz que reina. Deus pega uma geração que não era apta para guerrear. E eles tinham que aprender estratégias de guerra. E eu vejo Deus hoje trazendo de novo para nós estratégias de guerra. Porque nós estamos entrando a gente está vivendo batalha espiritual sem arma espiritual, como eu também preguei. Exatamente. Arma carnal. E a gente está levando de todos os lados. A gente está com uma geração tão doente nas emoções. Só que a gente está doente nas emoções porque e eu não falo isso de forma alguma como acusação, mas porque nós não estamos conquistando no espírito. E estamos sendo alvo de ataque espiritual que se manifesta depois em doenças emocionais, mas que começou muito por algo espiritual. Porque o inimigo não vai jogar tranquilinho, não. Exato. Ele vai jogar pesado. E o que ele quer? Continuem achando que não é batalha. Não espiritualize. Continue, siga. Tira de contexto o versículo. Tudo posso naquele que me fortalece e tatua em você. Sim, tudo podemos naquele que nos fortalece. Mas nos fortalece para quê? Qual que era o contexto A tribulação. que estava falando isso? Qual que era o nível Pressões. de perseguição? Qual que era a prisão? O que é encontrar alegria em todas as circunstâncias? Alegria nas circunstâncias é alegria provada no meio de tribulação. A alegria, ela não vem de um conforto, a alegria de Deus. A alegria, ela vem de dor. Da guerra. Exatamente. Então, essa geração que você está falando, Lari, é uma geração que sofreu na pele, que pegou um Brasil não evangelizado. Sim. Nós vivemos hoje um Brasil que é super evangelizado. E a gente tem que reevangelizar. Eu acho que é isso, é a palavra que a Nath está falando que tem que ser pregada novamente. A gente tem que mergulhar, a gente tem que jejuar, a gente tem que voltar para o quarto secreto e vencer as batalhas em oração. Hoje, se a gente fala o nome obediência, a pessoa vai atacar. Você está dizendo que a gente tem que merecer o céu através da obediência? Eu falo, não, eu não obedeço para merecer. Eu obedeço porque ele merece tudo de mim. Porque ele já deu tudo por mim. Né? Então, todas as vezes que eu posto ali um Reels sobre obediência, tá ensinando a gente a ser, acho que chamam de religioso, legalista. Tá ensinando a merecer salvação. Então, assim, hoje tá difícil até pregar sobre obediência, sobre renúncia, sobre sacrifício. Difícil pregar a palavra. Tá difícil hoje que as pessoas entendem tudo. Mas eu acho que quando a gente tem esse encargo e essa indignação, a gente não pode, de forma alguma, cair como fariseus é isso que a palavra fala, e é isso que nós temos que fazer, sem amor. Exatamente. Claro. É a firmeza com amor. Exato. A gente tem, e é esse amor gerado por Deus, que graça e verdade. Exatamente. Que faz com que a gente fale e ensine, porque eu particularmente, eu confesso que eu não tenho eu não experimento tanto uma resistência em relação a essa questão da obediência. Eu lembro que uma vez eu falei sobre nós sermos sacrifícios diários para o Senhor, e a pessoa falou, isso faz muitos anos, ela falou assim, mas ele é o único sacrifício, o último e o necessário. É verdade, porém a própria palavra fala, se ofereçam como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus. Sim, continue o santo a se santificar, né? E desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Então, a salvação, ela é trifásica, né? Em 3 estágios. Ela é justificação pela obra da cruz e nada a gente pode fazer, não há o que possa ser acrescentado à obra da cruz para a salvação. Porém, eu fui salvo, eu estou sendo salvo e eu serei salvo. Eu fui salvo, justificado por aquilo que somente Cristo poderia fazer.
mas eu estou sendo salvo na minha alma pela obra do Espírito Santo Exato. em mim. É isso. É o santificar diário que não vai terminar até a plenitude da salvação, quando nós seremos salvos. Glorificação. Esses 3 estágios a gente precisa compartilhar, mas sempre nesse lugar de muito amor. Não é um amor em afofar a palavra, Tirar a mas também essência, não né? é acusar, porque quem acusa é o diabo, quem convence é o Espírito. E a gente precisa de pregações regadas do Espírito De Santo, graça é verdade. porque é o Espírito Santo que vai convencer. Eu posso falar o que for, se não tiver o Espírito de Deus na minha pregação, as minhas palavras caem por terra. Mas o Espírito faz penetrar, e a gente tem que preparar uma geração, por isso que eu tô falando, vencer em oração, preparando o coração de uma geração. Eu posso entrar num lugar intercessório por essa geração e falar, Senhor, eu me arrependo do pecado de autossuficiência, do pecado do conforto, em vez do sacrifício e da vida de autonegação. Eu me arrependo de todos esses pecados que eu vejo na minha geração, eu me ponho na brecha. Eu me arrependo, eu peço que o Senhor me purifique como geração, me perdoe como geração. E agora nós mandamos embora todo o diabo, todos os demônios que atuam na mente dessa geração, que não deixam essa geração ver. Ele vem como escamas, para que não vejamos escamas nos olhos dos incrédulos. Quando a gente fala isso, e eu falei evangelizar uma igreja, tem muitos que estão na igreja, frequentam a igreja, mas não são nascidos de novo. Então, o inimigo tampa os olhos dos incrédulos para que eles percam de vista Cristo crucificado e não venham ao convencimento do Espírito Santo e entreguem suas vidas e nasçam de novo. Então é isso, eu preciso entrar num lugar de intercessão, como a antiga geração, que conquistou na oração, e depois eu preciso pregar a palavra com o amor, porque se não tiver amor, de nada vale o que estamos fazendo. E eu acho que a raiz é exatamente essa, assim. Eu acho que nossa geração é fruto, talvez, até de, como a gente estava falando, né? De pregações. Eu acho que a gente vive na era do viralizar, né? Então, para viralizar, nem sempre você pode falar a verdade ou você pode pregar a Bíblia, né? Ou não que isso não vá acontecer, enfim, o teu conteúdo vá longe. Eu tô falando de conteúdo da internet mesmo, né? Então isso foi se criando, eu percebo que foi se criando e é uma luta dessa geração de pessoas sérias com Deus. E eu já me questionei muito sobre isso. É uma luta dessa geração no sentido de não importa o que isso pareça para as pessoas, o meu chamado é pregar o evangelho. Né? Então, eu uso aquilo que o Senhor me deu como influência e pregar o evangelho. E eu percebo que essa é a raiz. Muitos com medo, né, e de pregar a palavra, e isso vai alimentando a igreja, vai alimentando pessoas até desconectadas de uma igreja local, vão se alimentando de teorias, enfim, por exemplo, a gente estava falando sobre isso, né? Pregar a obediência hoje é legalismo. Né? Então, chegamos a esse ponto de estarmos discutindo se negar a si mesmo realmente é negar a si mesmo. Acho que negar a si mesmo poderia ser outras coisas. Não, negar a si mesmo é negar a si mesmo. Pronto, a palavra não muda, a gente não muda nenhuma vírgula dela. Querer. Então eu percebo que essa é a raiz. A palavra de Deus é o que cura a nossa geração, né? A verdade é o que cura a nossa geração. E o que eu percebo, eu até dei uma pincelada ali no painel que a gente estava, eu percebo exatamente isso. O conforto, ele é o alvo, né? A vida tranquila, ela é o alvo, ela é a busca, né? E aí, se Deus estiver nesse caminho, que bom, mas se Deus não tiver também, eu tenho o meu alvo. E eu percebo o seguinte, que em meio a sacrifício, a gente não adora. Então, a gente precisa fugir do sacrifício, não, eu quis dizer da dor. Assim, a gente está passando por circunstâncias, dificuldades, dores, perseguições. Então, eu preciso pausar a minha adoração, eu preciso pausar a minha vida com Deus para cuidar disso. E o dia que eu estiver melhor, o dia que eu estiver bem, eu sirvo ao Senhor, eu amo a Jesus, eu leio a Bíblia, eu oro, eu sirvo as pessoas. Então, eu percebo isso, assim. Por isso que eu falo, a geração dos meus pais eu não via isso, a geração dos meus avós eu não via isso. Os meus avós sofreram, literalmente, meu avô veio fugir da guerra para o Brasil, né? E quando ele chegou aqui, meus pais contam, minha avó conta, que quando eles chegaram no Brasil,
eles vieram da Letônia e quando eles chegaram no Brasil, muitos eram presos, porque eles chegaram e eles tinham as reuniões, os encontros em comunidade com outros que vieram e eles começaram a falar em línguas e as pessoas não sabiam o que eles estavam fazendo e eles iam pelas ruas, iam embora falando em línguas e eles achavam que eram bêbados e aí prendiam essas pessoas. Então, eu vejo a geração dos meus avós, a geração dos meus pais muito mais convicto do que é a vida com Deus, do que é servir a Jesus, né? E aí, quando eu olho para as pessoas, e às vezes até uma luta minha, eu penso, meu Deus, em meio a isso que eu estou vivendo, é impossível servir a Jesus, é impossível pregar o evangelho, é impossível seguir servindo a Ele, né? Então, eu me lembro, por exemplo, quando eu fui ter o Joshua, meu primeiro filho, ele vai fazer 16 anos agora, e eu tive parto normal, né? Parto natural. E eu lembro de um momento do parto que o negócio não ia nem por cima, nem por baixo, o trem travou, não estourava a bolsa. E aquilo foi me irritando e era dor. E eles falavam, ai, mãezinha, ainda não evoluiu. Eu falei, gente, vai evoluir agora. Porque eu me levantei, eu fechei aqui com a mão, eu peguei o soro e eu falei, pega minhas coisas, nós vamos embora. Falei pro Lipão, né, pro meu marido. E ele, vai embora pra onde? Vou embora, eu não quero mais, eu não aguento mais e eu vou embora. E ele falou, Larissa, pelo amor de Deus, tu vai embora, mas tu vai ter que parir essa criança, não tem opção, né? E eu lembro, assim, de ter essa convicção que se eu saísse da dor, se eu saísse daquele ambiente, a dor passaria, as coisas voltariam ao normal e tudo acabaria, né? Então eu tava tão imersa naquele mundo da dor que eu pensei, a única coisa que eu preciso fazer é sair daqui. E eu vejo essa história, eu sempre me lembro, assim, desse sentimento, porque eu passei por outras dificuldades na vida com o Senhor, com a igreja, perseguição real, né, ameaças, traições, coisas doloridas, que eu lembro de sentir dor aqui, ó, eu senti uma dor aqui nessa caixa, que assim, dor física, de deitar no chão e só uivar, uivar que fala? Gritar, assim. E eu pensava, eu preciso sair da igreja, eu preciso sair disso aqui, eu preciso fazer outra coisa da minha vida. E eu me lembro sempre disso. O Senhor ministra no meu coração. Para nascer, precisa passar por isso. Sim. Siga me servindo, siga no mesmo lugar, siga vivendo o que eu te planejei para você viver. Você vai ver nascer, vai gerar frutos, né? E então eu percebo isso, que estamos vivendo em um tempo que existe muita dificuldade em servir a Jesus em meio à dor, em servir a Jesus em meio ao sofrimento, servir a Jesus em meio às circunstâncias da vida. Enfim, vocês percebem isso? Muito. Sim, quando a gente fala dessa outra geração, você acabou de falar, o seu avô veio da guerra. A guerra acabou em 45. É uma geração que viveu guerra, literalmente, sabe o que é. A gente está falando também de uma outra geração que, por exemplo, não viu as Torres Gêmeas caírem, não sabem o que é um ataque terrorista. E aí o inimigo vem para ressignificar o que é terrorismo. Não, gente, aquilo é terrorismo, sabe? As pessoas não entendem o que é terrorismo, mas são pessoas que não viveram guerra. E tem um ensino de que a dor não é boa. Só que se você ler a Bíblia, você vê que a dor gera muitas coisas. Meu marido fala, a dor é pedagógica. Demais. A dor nos ensina. A Bíblia fala, né? Melhor estar numa casa que tá em luto do que uma casa que está em festa, né? Porque olha, tu encontra a dependência no Senhor. E a dor, eu acho que a gente entrou num lugar de achar que a dor é negativa. Mas a dor pela dor, de fato, ela não vai gerar nada. Pela consequência de más escolhas, não, enfim. E assim, só pela dor. Se você tá aqui, então eu vou ficar na dor. Mas o sofrer por Cristo gera muitos frutos e frutos eternos. Então nós temos que voltar a achar prazer no processo, no meio da dor. E é de fato um privilégio sofrer por Cristo. Eu encontro genuinamente um privilégio no fundo do meu coração, todas as vezes que eu passo por qualquer dor. É um privilégio eu sofrer pelo nome de Cristo. Não eu sofrer por sofrer. Porque muitos olharam e falaram, o sofrimento pelo sofrimento, então fica no sofrimento. A psicologia nos mantém, me perdoem se isso ofende alguém, não é nesse lugar, mas a psicologia tantas vezes nos mantém na dor. Porque é a dor pela dor. Mas, Senhor, o que a dor vai gerar em mim? Se a dor vai me levar mais para perto de Deus,
Eu quero dizer sim para todo o processo da dor, mas eu não vou ficar na dor, porque depois de todo vale, há um pico. Gente, olha o Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque tu estás comigo. E tu estás a presença comigo. Então, a dor, se você só precisa encontrar Deus no meio da dor. É um ressignificar da dor. E o parto é algo tão evidente, porque a dor, ela não vem só pela dor, ela vem para gerar uma vida, para trazer à luz algo. E quando eu estava na dor dos meus filhos, eu falava, Senhor, eu lembro quando eu terminei meu terceiro parto, eu falei, no meio do parto eu falava, eu nunca mais vou fazer isso na minha vida. E no fim do parto eu falei, eu quero fazer isso de novo. Não pela dor que eu senti, porque os teus olhos estão fixos no que vai acontecer, a consequência, ou melhor, o resultado dessa dor. E aí, quando você olha para Cristo na cruz, gente, antes de ir para a cruz, ele fala, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Dói. A dor de ele ver que ele iria para a cruz e de que viria sobre ele toda a consequência do pecado, toda a maldição. Ele levou sobre si todas as iniquidades, todas as dores, tudo que nós um dia ainda viveríamos. Ele levou sobre si. E ele falou, se possível afasta de mim, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Porque eu sei o que essa dor vai gerar. E olha que poderoso quando fala, pela alegria que estava proposta. A alegria no meio da dor. O resultado. A perseverança, né? E o pós. Deus, eu não quero... Quando você entra na dor, você chega naquele lugar e fala, eu já de fato nem me importo mais com as tuas mãos, eu só quero a tua face. A dor gera isso. Eu não estou com Deus pelo milagre ou por Ele me tirar da dor. Exatamente. Eu encontrei... Cara, assim, Salmos 116, se eu puder até abrir aqui, aí eu já entrego. Salmo 116 tem ministrado tanto ao meu coração, porque fala o seguinte... Peraí, deixa eu só encontrar aqui. Fala sobre uma dor tão profunda, mas o encontrar a Deus travou, não vou conseguir abrir. O encontrar a Deus no meio da dor. E os salmistas e Davi, eles falam sobre morte chegando, sobre os ossos esmigalhados, mas você vê que depois de toda vez que declara uma dor, eles falam, eu invocarei o teu nome. O Senhor me livra da morte. O Senhor é o meu baluarte. O Senhor é a minha salvação. Tantas declarações, que é essa adoração que você falou. Adorar no meio da dor declara quem é o teu Deus. Exatamente. Porque só Ele vai te tirar daquele lugar, mas a dor, ela gera algo que nada mais vai gerar. E essa geração precisa encontrar o prazer no sofrer, o privilégio no doer, por Cristo. No gerar, né? O que Deus está fazendo em mim no meio da dor. E eu falo... Ela não vem para te destruir, né? Não. Ela vem para te transformar e levar para para amadurecer. outro nível. Exato. E é isso. Só que, mesmo que a gente fale, é uma geração que está... O que eu vejo na geração mais nova, a geração ali dos 18, é uma geração que está falando, eis-me aqui. Ali até mais ou menos uns... Eu não quero determinar como uma sentença, sim. Mas ali até uns 23, 24, 25. É uma geração que está muito disposta a sofrer o que for. É uma geração que está falando, tá bom, eu estou percebendo. Geração anterior, me ensina. Eu estou vendo uma geração faminta. Uma geração que não sabe e fala, eu não sei. Me ensina, me discipula. Eu estou vendo uma geração muito pronta. Não pronta para pregar, mas pronta no coração para se entregar. Sacrificar, renunciar. Se sacrificar. E por isso a importância de nós discipularmos os nossos filhos biológicos, mas usar a nossa influência até com essa galera que tem chego, né? Essa geração que está nascendo. Sim. E eu que passei por um aborto, Nath, né? Sabe o que é adorar o Senhor em meio a processos. E olha, eu vou falar, você vai entrar na sua história. Com certeza não há dor maior para um ser humano do que perder um filho. Porque se houvesse, natural. Deus teria feito de outra forma. Deus enviou o próprio filho, porque Ele sabe que não há dor maior. E eu digo assim, que eu sou uma pessoa antes e uma pessoa depois que eu perdi o bebê. Eu digo para todo mundo, parece brincadeira, mas os 2 meses e meio que eu estive grávida ano passado,
eu aprendi o que em 2 anos e meio eu não aprendi. As pessoas falam que quando nasce o bebê, nasce uma mãe. Eu digo que quando a gente sabe que está grávida, nasce uma mãe. Concordo. E um amor muito grande. Então, eu digo que a dor me ensinou a amar mais o Senhor. A depender mais de Cristo. A dor me empurrou para uma maturidade que eu desconheci em mim. E me transformou em uma mãe que eu ainda vou ser. Amém. Para os filhos vivos que eu terei. Né? Eu vejo também uma geração que tem medo da maternidade, né? Eu vi uma frase esses dias que eu até lembrei de você, que você prega muito sobre a maternidade também, falando, uma mulher falando que ela não sonha em ter filhos. Aí eu vi os comentários de várias mulheres falando: sem filhos me deito e em paz me levanto. Uau. Né? E eu olhando aquilo, eu falei, meu Deus, E eu aqui, tudo que eu desejo, dá-me filhos, né? Para que eu possa discipular para a próxima geração, para quando eu for deixar filhos prontos para discipular uma geração que eu não vou ter voz, né? Então, eu vejo uma geração também que, por causa dessa fuga da dor, da maternidade, da paternidade, né? Por causa do conforto, do meu eu. É o eu, se resume no eu. Sempre é o meu eu. A gente tem que destronar o eu dessa geração, dos nossos corações. E das pregações E também. das pregações. Então e olha, isso. Não fujam da dor. É isso. cara, nada Se alegrem na dor. Nada vai forjar a mulher com a maternidade, viu? Até porque o eu não sobra, nem na Não. madrugada, nem no... Até, sei lá, minha mãe se preocupa comigo ainda, minha mãe ainda acha que eu não dou conta. É isso. Meu Deus, a Também. gente, assim, ó, vou dizer uma coisa pra vocês. Podia ficar mais 2 horas? Podia, mas elas têm voo pra pegar daqui uma meia hora. Então, vamos precisar encerrar, mas eu quero agradecer muito. Eu tenho certeza que Deus abençoou muito a quem está assistindo. Compartilhe, sabe? Se você lembrou de alguém que está passando por um processo, compartilhe esse vídeo. Tenho certeza que você vai abençoar muitas pessoas assim. Nath, muito obrigada. Amo vocês. Muitos Amo filhos vocês. na sua vida. Declaramos vida Amém, sobre esse amém, ventre, em nome amém. de Jesus. Nós vamos ver ainda muitos testemunhos. Amém. Testemunhos concluídos para a glória Em nome do de Senhor. Jesus. Muitos discipulinhos baianinhos. Com certeza. Com certeza. Júnia, minha amiga querida, maravilhosa, minha inspiração. Muito obrigada por tudo que você derramou hoje também. Enfim, que o Senhor possa te honrar ainda mais, te levar a lugares ainda mais profundos nele e de autoridade sobre todos nós. Isso é uma inspiração para mim. Muito obrigada. E é isso, gente. Amo vocês. Obrigada por nos receber. Foi legal o nosso papinho, né? Sim. Foi muito bom. Deus abençoe vocês e até o próximo Um Dia Pode Nosso. Amém.